Capítulo 2519 Fortaleza Subterrânea, Parte 1. Toda vez que Lee cometia um erro, o Rezar acumulava as bolhas de ar perdidas ao redor da boca e do nariz de Lee, formando uma almofada que o ajudava a recuperar o fôlego e a parar o ataque de tosse. Droga, mover-se pela terra é muito mais difícil do que nadar debaixo d'água, como os tritões me ensinaram, Lee pensou. Mover-se funciona quase da mesma forma, mas respirar é uma questão totalmente diferente. Os tritões têm guelras que lhes permitem extrair oxigênio da água e podem me passar tanto ar quanto eu preciso, apenas respirando mais profundamente do que o normal. No subsolo não há ar. Em vez disso, Nalrond tem que manter uma área de baixa pressão para extrair oxigênio de cima e então dividi-lo entre nós. Somos como dois mergulhadores com apenas um tanque de oxigênio, então não podemos desperdiçar nenhum. Em sua forma Rezar, Nalrond pode prender a respiração por um longo tempo, mas ele ainda precisa respirar, assim como eu. O que é ainda pior é que debaixo d'água eu ainda conseguia ver através dos sentidos de solos e da visão de vida. Algas, peixes e vida marinha eram todos visíveis para mim e me davam um senso de direção. Aqui embaixo não há nada além de alguns insetos e sem solos, tudo que vejo é uma escuridão sem fim. Estamos nos movendo há apenas alguns minutos e eu já não tenho ideia de quão fundo estamos e quão longe nos movemos do nosso ponto de partida. Se não fosse pelo funil que nos fornece ar da superfície agindo como um farol, eu nem seria capaz de distinguir o que é de cima para baixo. A experiência foi realmente claustrofóbica e não havia nenhum indicador da passagem do tempo ou mudança de posição. Lee só conseguia manter a mão do Rezar firme e confiar sua vida a ele, algo que não estava em suas cordas. Nalrond conseguia sentir a tensão no batimento cardíaco do Tiamat, então ele compartilhava sua visão da Terra de tempos em tempos para dar a Lee uma estimativa de sua velocidade e direção. O Rezar não conseguia compartilhar seus sentidos por muito tempo, devido ao envenenamento de mana que muita informação passando pelo elo mental causaria e porque ele precisava de seu foco. Quanto mais fundo eles iam, mais longo o funil de lama se tornava e mais tempo demorava para as bolhas de ar alcançá-los. Nalrond teve que equilibrar a velocidade de descida com a do suprimento de ar para garantir que Lee pudesse respirar regularmente. Era uma tarefa exigente que exigia sua atenção total e, ocasionalmente, quando se moviam abaixo de uma elevação repentina no solo externo, para fazer uma parada até que o fluxo de ar se estabilizasse. Depois de um tempo indefinido, algo apareceu nas franjas da visão de vida. Era um simples ponto de luz, mas tão luminoso que atravessou a escuridão absoluta e finalmente deu a Lee um vislumbre de seu destino. A luz cresceu em tamanho e brilho conforme se aproximava até que era como olhar para o sol. Os olhos de Menadion captaram o fluxo vigoroso de um geyser de mana digno de uma mina de cristal que foi focado e capturado pela estrela subterrânea. Pequenos feixes de energia escapavam de sua atração, mas eram fragmentados e absorvidos pelo solo à medida que subiam, de modo que nada atingia a superfície. Você quer que eu vá por aí, seja lá o que for, ou você pode fazer o que quiser daqui? Perguntou Nalrond. Lee usou os olhos de Menadion para escanear o complexo subterrâneo e medir seu tamanho. O artefato relatou que o campo de visão excedeu o alcance de suas capacidades de varredura e que não havia nenhum vestígio do túnel que Solos havia lhe mostrado. Droga, um mapeamento completo da superfície levaria mais tempo do que Solos tinha deixado. Lee respondeu. Um lugar é tão bom quanto qualquer outro, mas eu preciso de ajuda. Você pode tirar a atenção dos olhos e me dar uma mão ou isso atrapalharia seu foco? Podemos tentar. Agora que eles pararam de se mover, o funil de lama estava estável e podia sugar oxigênio mais rápido. Nalrond esperou que um pequeno estoque de bolhas se formasse antes de sinalizar para Lee passar o monóculo para ele. O número e o poder dos conjuntos na frente deles eram avassaladores, assim como a carga sensorial que os monóculos colocavam nos cérebros de Lee e Nalrond. Eles de repente sofreram de uma dor de cabeça alucinante e seus olhos lacrimejaram de dor. O que há de errado com os olhos? Nunca foi assim. O Rezar cerrou os dentes, quase perdendo o controle sobre suas habilidades de linhagem várias vezes.
Isso é porque você nunca os usou para encarar algo dessa magnitude e porque Solos está sempre comigo. Estamos dividindo entre nós o que normalmente processamos em 4. Lit respondeu. 4? Ecoou Nalrond. Você, eu, Solos e o núcleo da torre. Estamos perdendo isso também, já que ela ficou com o anel de pedra. Tem alguma coisa que você possa fazer para aliviar a pressão? Sinto que estou ficando louco. O elo mental com o artefato inundou a cabeça de Nalrond com informações sobre as runas que compunham os incontáveis conjuntos e seus propósitos. Paredes de texto feitas de luz brilhavam diante de seus olhos, cheias de muitas palavras que ele não entendia devido à sua experiência limitada com magia de guardião de alto nível. Para piorar ainda mais as coisas, no canto direito de sua visão, havia um medidor de progressão de varredura. Ainda estava em 0% e quando chegou a 1%, horas pareciam ter se passado e seu nariz começou a sangrar. Espere. Vou tentar uma coisa. Lit conjurou as mãos de Menadion também e as usou para atrair a energia mundial que escapava das matrizes. Eu queria poder drenar um pouco o complexo subterrâneo, mas não tenho ideia de que tipo de medida de segurança eles têm. Ainda não. Ele enviou a energia extra do mundo para os olhos, na esperança de fortalecer seu vínculo com a torre e restabelecer a conexão com Solos, ou pelo menos com o núcleo de poder do artefato. Depois de alguns segundos penosos que pareceram durar para sempre, algo clicou dentro dos olhos e parte do fardo foi subitamente aliviado. Lit agora podia perceber a presença da torre, mas o elo mental com Solos ainda estava bloqueado pela estática. Seja lá o que você fez, funcionou. Eu me sinto muito melhor agora. A alegria do rezar não durou muito. A carga mental ainda era incapacitante e a progressão do exame estava em impressionantes 2%. Por favor, diga-me que podemos fazer uma pausa sem perder os dados que adquirimos até agora. A voz de Nalrond estava quase rachada devido à dor de trabalhar no funil de lama, apesar do fogo implacável em seu cérebro. Sim, podemos. A resposta de Lit o fez suspirar de alívio. Espere, vou aliviar bastante a carga quando? Breve, defina logo. Antes do casamento de Kila. Naquele momento, o rezar liberou toda a sua fúria em uma torrente implacável de palavrões dirigidos a Lit, Menadion e todos os parentes de sangue que eles tinham, questionando sua moralidade na escolha de parceiros de acasalamento. Lit silenciou o elo mental, concentrando-se nas matrizes à sua frente para determinar o ponto fraco da formação. Capítulo 2520 Fortaleza Subterrânea, Parte 2. Infelizmente, Lit levou até os 4% para obter uma compreensão suficiente das sequências de runas contínuas que compunham as incontáveis matrizes sobrepostas na frente deles. Felizmente para ele, depois de um tempo, outra parte da carga sensorial desapareceu, trazendo a Lit e Nalrond um breve alívio que fez com que as reclamações deste último parassem. Solos? Lit perguntou, sentindo uma presença familiar, porém silenciosa, em sua mente. A estática retornou tão repentinamente quanto havia desaparecido, trazendo o fardo de volta. Tanto Nalrond quanto Lit perderam o ritmo respiratório devido à surpresa e à repentina explosão de seus cérebros. Desta vez, eles sangraram não apenas pelo nariz, mas também pelos olhos. Que porra você fez? O rezar conseguiu manter o funil de lama e evitar a perda do ar coletado pela pele dos dentes. Nada. Eu só tentei. A estática se dissipou novamente e a mente de Solos processou sua parte da informação, parando o sangramento. Contate Solos em vez de fazer outra tentativa. Lit esperou que ela iniciasse a comunicação, mas nada aconteceu. Por que ela não está falando ou pelo menos usando a Soluspedia para me foder de lado? Nenhum de nós pode usá-la para deixar mensagens, já que estou no subsolo agora. A resposta surgiu na mente de Lit. Provavelmente ela pode sentir minha presença também, mas por algum motivo, ela não pode usar o link mental. A única explicação possível para o que aconteceu antes é que ela cortou a comunicação à força para não expor seu disfarce. Não me importa porque Solos fez isso. Nalrond rosnou. Outra façanha como essa e estamos mortos como pregos de porta.
Lit queria verificar sua teoria, mas ele podia sentir como a combinação dos olhos, do funil de lama e de compartilhar o ar com ele havia levado Nalrond perto do seu ponto de ruptura, então Lit decidiu não fazê-lo. Assim que a progressão da varredura atingiu 4%, o fluxo de informações se tornou muito mais suportável e a progressão do medidor acelerou a uma taxa surpreendente. Como isso é possível? O fluxo de energia mundial ainda é o mesmo. A torre recuperou outro andar agora. Nalrond perguntou. Eu queria. Lit suspirou interiormente. É que até um tempo atrás, eu tinha que estudar as formações mágicas como um todo. Preciso ter uma compreensão clara das várias matrizes e como elas interagem entre si se eu quiser uma chance de quebrar pelo menos uma. Quando a varredura cobriu uma área ampla o suficiente para me garantir que há um limite para como uma única matriz influencia seus arredores, eu poderia restringir a varredura às formações mágicas à nossa frente e cortar o resto. Os olhos ainda são os mesmos. Nossa carga é mais leve e a progressão é mais rápida simplesmente porque há muito menos para decifrar agora. Logo eles conseguiram discernir 6 tipos de conjuntos diferentes cujas runas estavam interligadas para compartilhar seus efeitos entre si e criar um sistema defensivo sem lacunas. Havia matrizes sensoriais, de selamento dimensional, de camuflagem, defensivas, ofensivas e de foco de energia mundial. Elas eram organizadas em uma estrutura de favo de mel com suas franjas sobrepostas para compartilhar seus respectivos fluxos de mana e áreas de efeito. Qualquer adulteração de uma única matriz desencadearia uma reação em cadeia naqueles ao redor que se espalharia instantaneamente para todo o complexo. Não apenas desencadearia uma devastadora barragem de magias criadas pela transformação da energia mundial acumulada em arma, mas também alertaria a população do complexo. Lit esperou que a varredura atingisse 100% antes de pronunciar uma única palavra. Vamos voltar para a superfície. Podemos usar uma pausa e a ajuda de Faluel e Ajatar para quebrar essa coisa, Lit disse enquanto guardava os olhos e fazia Nalrond quase chorar pela repentina falta de dor. Vamos lá. Subir acabou sendo mais fácil e rápido. Agora, o Rezar só precisava se concentrar no chão acima deles, usando o chão abaixo como um elevador que os empurrava para cima. Além disso, como agora eles se moviam em direção às bolhas de ar em vez de na direção oposta, o fluxo de ar os alcançava rápido o suficiente para criar um excedente que logo lhes permitiu respirar normalmente. A única nota ruim foi que, assim que Lit dissipou as mãos de Minadion, a estática retornou e a presença silenciosa de Solos desapareceu de sua mente. Espere. Estou indo atrás de você. Ele pensou, apertando as mãos o máximo que pôde. Como foi? Quão grande é? Você encontrou uma maneira de entrar? E, a enxurrada de perguntas parou abruptamente quando Lit e Nalrond retornaram às suas respectivas formas humanas. Até aquele momento, suas escamas grossas escondiam tanto a palidez de suas peles quanto os sinais do sangramento recente que agora se destacavam como um polegar machucado. Pela grande mãe, o que diabos aconteceu lá embaixo? Faluel correu até eles, usando sua técnica de respiração, fluxo de vida, para verificar suas condições. Ela descobriu que, além da exaustão e de uma leve febre cerebral, eles estavam bem. Minha culpa. Lit precisava de ajuda para sentar sem cair, enquanto Nalrond não se importava com as aparências e caiu de costas no chão, ofegante. Eu superestimei minhas habilidades e Nalrond pagou o preço. Usei o elo mental para compartilhar o fardo da minha habilidade de linhagem e ele não aceitou bem. Fria se ajoelhou atrás do Rezar, colocando a cabeça dele no colo dela para usá-la como travesseiro enquanto o alimentava com tônicos e nutrientes para se recuperar. Ela ajudou Lit e Solos com os olhos muitas vezes, mas as consequências nunca foram tão ruins. Fria tinha muitas perguntas, mas a presença de Morrow e Ajatar a forçou a ficar em silêncio. Você pelo menos descobriu alguma coisa? Perguntou Ajatar. Bem, Lit tentou abrir os olhos, mas depois de ficar no escuro por tanto tempo, a luz natural queimou sua córnea e fez sua dor de cabeça voltar mais forte do que nunca. Ele escondeu o rosto atrás das palmas das mãos antes de responder.
Eu tenho o que precisamos, mas não consigo trabalhar nisso. Não agora e definitivamente não sozinho. Preciso de alguns minutos de descanso absoluto. Por favor, cale a boca. Até mesmo a tentativa de conjurar uma camada de escuridão e uma zona de silêncio o deixou tão tonto que, se não fosse pela ajuda de Faluel, ele teria desmaiado. Ele tentou falar, mas sua língua estava tão inchada que parecia preencher sua boca inteira. A tentativa de acender um elo mental incendiou seu cérebro, fazendo-lhe se dobrar de dor. A Hidra lançou ambos os feitiços para ele, certificando-se de cobrir Nalrond também. O Rezar já havia se ajustado à superfície, mas a sombra trouxe alívio para seus olhos marejados também. Devido aos efeitos colaterais dos olhos, cada barulho parecia um trovão e cada raio de luz era uma lâmina cruel apunhalando seu crânio. E quanto ao revigoramento? A Jatar perguntou a Faluel através de um elo mental. Eu também pensei sobre isso, mas provavelmente Lith quer guardar sua força para a missão de infiltração. Mesmo que eu seja a pessoa que a use nele, seria seu corpo carregando a queimada e desperdiçando uma de suas cargas, ela respondeu. Continua no próximo vídeo.